Bem, a mensagem de hoje ela poderia ter um tipo de título cinematográfico, do tipo As Mulheres Contra-Atacam, alguma coisa do tipo, né? Semana passada foi só com as mulheres, essa semana eu vou falar com os homens. Mas nós temos visto como a vida digna do chamado é demonstrada num casamento que reflete Cristo e a igreja. A gente vai continuar vendo isso hoje, mais do aspecto do lado dos homens. Muito obrigado. E para isso a gente vai orar agora. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é grande e poderoso. E te louvamos porque o Senhor está acima de todos nós. Te louvamos porque o Senhor tem nas suas mãos cada coração aqui, inclusive o meu. E eu oro para que no teu espírito eu possa pregar a tua palavra de maneira clara. E no teu espírito também cada um possa escutar de maneira ativa. E também pensar na própria vida, assim como eu também tenho que pensar na minha vida como marido, para que nós possamos te glorificar como pastores das nossas famílias e como líderes, servos das nossas esposas. E eu oro para que o Senhor nos ajude a prestar a devida atenção. Eu oro para que o Senhor elimine qualquer tipo de interrupção ou qualquer coisa que tire a nossa atenção, especialmente os que estão em casa, que o Senhor possa ajudá-los a prestar atenção e ajuda-nos, Deus, a aprender a Tua palavra e aplicar a nossa vida. E é o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu quero lembrar você que está aqui para desligar o Wi-Fi de qualquer dispositivo que esteja pendurado na rede da igreja ou do seu Agostinho. Porque no final o seu Agostinho é quem dá a nossa rede, tá certo? E a gente é muito grato por isso, inclusive. Nós vimos na semana passada que a igreja onde um casal está influenciará o seu casamento e também casais biblicamente fortes servem para edificar a igreja, porque possuem uma visão correta da submissão da igreja em relação a Cristo. Nós vimos que a esposa que se deixa encher pelo Espírito, ela se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Nós vimos que essa sujeição ou essa submissão não é uma questão de importância da mulher. Não é que a mulher é menos importante. Também não é uma questão de diferença de direitos. Como se a mulher tivesse direitos diferentes do homem. A mulher tem os mesmos direitos, inclusive na herança eterna. A sujeição e submissão é uma questão de ordem. Lembra que Paulo usa esse argumento de que o homem foi criado primeiro que a mulher. E por isso ele é líder da mulher. Simplesmente uma questão de ordem, literalmente. É uma questão de papéis e posições diferentes na criação. A gente viu o papel do homem como aquele que ia cultivar e guardar o jardim. A gente vai ver sobre isso de novo hoje. E a posição da mulher como auxiliadora, ajudadora, aquela que faz par com ele para fazer isso. E quando uma igreja não se sujeita a Cristo, nós vimos que ela é um mau exemplo para uma esposa. E quando um casamento não é biblicamente fundamentado, também existe uma visão errada de submissão. Tudo isso nós vimos na semana passada. Você pode rever a mensagem, você pode pedir novamente o esboço para poder estudar mais sobre isso. A ideia é que nós estamos respondendo essa pergunta: como as verdades aprendidas até agora influenciam o relacionamento mais importante de um homem e de uma mulher? Como é que nós devemos bendizer a Deus publicamente pelos benefícios além da criação no nosso casamento? De novo, como é que a oração esperançosa de Paulo para aqueles que estão em Cristo, para que recebam recursos indispensáveis para viver para Cristo, está relacionada ao nosso casamento? Como é que esses recursos se relacionam com o nosso casamento? Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou da condição de mortos para Cristo e vivos em Cristo. E isso tem a ver com o sacrifício. E esse sacrifício tem a ver com o amor. E esse amor tem a ver hoje com o papel do marido. A resposta ao desânimo do cristão, que está na grandeza do mistério revelado do plano de Deus, além desse mundo, e que inclusive ele vai dizer hoje novamente sobre esse mistério, e como esse mistério se relaciona
com o nosso relacionamento conjugal. Nós vimos que o Pai Celestial possui o poder necessário para que aqueles que estão em Cristo vivam plenamente para Cristo, e isso também é verdade no nosso casamento. Aqueles que estão em Cristo devem responder ao chamado de viver uma vida apropriada para Cristo. Isso tem a ver com você, marido, viver uma vida digna do chamado para Cristo e levar a sua esposa a fazer o mesmo. A vida digna do chamado é uma vida de unidade do corpo de Cristo, à medida que a diversidade de dons age para a edificação do corpo. E no casamento nós vemos a diversidade de um homem e de uma mulher com papéis diferentes, unidos, unidade em um só corpo, também servindo a Cristo. Olha que interessante isso. A vida digna do chamado é uma vida de unidade do corpo à medida que a diversidade de dons age para a edificação. E eu li a mesma frase de novo, porque eu estou tentando passar aqui rápido todos os pontos que a gente já viu em Efésios, para não demorar muito aqui. O cristão é chamado ao abandono das suas paixões carnais para renovar a sua mente e viver uma vida digna do chamado. E no casamento, o homem e a mulher se suprem um ao outro, inclusive para evitar imoralidade sexual. E quem vive para Cristo imita a Deus no estilo de vida sacrificial próprio dos santos com ações de graça. Isso também vai afetar o casamento, especialmente o papel sacrificial do homem para com a sua esposa. E quem vive para Cristo abandona a vida tola e se deixa guiar pelo Espírito para produzir adoração e obediência a Deus. E nós vamos ver isso aplicado hoje aos homens. A gente está vendo Efésios 5, 22 a 33. E o texto diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os homens devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como também a você mesmo, e a mulher trate seu marido com todo respeito. Então veja, a vida digna do chamado, ela é demonstrada num casamento que reflete Cristo e a igreja. E o que nós vamos ver hoje é que o marido que se deixa encher pelo Espírito exerce o seu papel de líder sacrificial da sua esposa. O texto diz, a partir do versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Veja quantas vezes aparece essa palavra amar aqui. E entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A única ordem que aparece nesse texto é ame. Logo no começo, ame, maridos, ame cada um a sua mulher.
Eu creio que essa é a maneira como maridos se submetem às suas esposas. Por que eu acho isso? Porque versículo 21 de Efésios 5, ele fala, sujeitem-se uns aos outros com temor a Cristo. E eu creio que sujeitem-se uns aos outros, sendo que ele continua, né? A esposa ao seu marido. Indica que o marido também, que tanto a esposa se submete ao seu marido, mas também que o marido se sujeita à esposa amando-a. E a gente vai ver essa mesma questão quando for falar dos filhos que devem obedecer os pais que devem disciplinar os seus filhos, os escravos que devem servir aos seus senhores, os senhores que devem cuidar de seus escravos. Veja que sempre essa questão da sujeição mútua vai aparecer nesses relacionamentos. Por isso eu creio que quando ele diz ame a sua mulher, ele está mostrando como o marido deve amar a sua esposa e como ele vai se sujeitar a ela. É uma ordem, não é uma opção para os maridos, é uma ordem. E também eu creio que por ser uma ordem não é natural. Assim como a sujeição da mulher em relação ao homem não é natural a partir da queda, também o amor do homem pela sua esposa não é algo natural do marido. Por isso que Deus tem que mandar você fazer isso. E eu também, ok? Como nós vimos, né, a igreja também tem um papel nisso. A igreja cuja visão do sacrifício e da obra de Cristo na vida cristã é sadia, afetará a visão dos maridos dessa igreja na sua função em relação à sua esposa. Então, uma igreja que conhece o Evangelho e que escuta domingo a domingo, domingo após domingo, um Evangelho sadio, mostrando que Cristo morreu por nós e que Ele se sacrificou por nós, sendo nós ainda pecadores, tudo isso vai nos ajudar a amar as nossas esposas, a entender um padrão de amor de Deus para nós maridos em relação às nossas esposas. Porque o exemplo vem do próprio Cristo. O exemplo de Cristo ao entregar-se à igreja. Ele fala, Cristo amou a igreja. Né? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E esse exemplo sacrificial de Cristo tem a ver com o fato de que ele se entregou por ela. Então é o exemplo do amor sacrificial de Cristo. Ele se entregou pela igreja. Veja esses textos, João 3,16, famoso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também João 14,16, Jesus falando, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Eu vejo que Deus, Ele constantemente está entregando coisas muito boas para nós. Ele entregou o seu Filho, e o seu Filho volta e pede ao Pai que envie, que entregue o Espírito Santo que está conosco. Esse é o exemplo de amor de Cristo. O amor de Cristo que entrega, e entrega a si mesmo. Também o propósito exemplar desse sacrifício. O propósito do sacrifício de Jesus é santificar a igreja. Se você lembra da saudação de Paulo à igreja de Efésios, você vai lembrar que ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, os santos, os separados por Cristo. O propósito do sacrifício de Cristo é produzir um povo santo. João 17 a 19 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente vai ver que pela mesma palavra, Cristo está santificando a igreja e nós devemos santificar nossas mulheres também. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, o exemplo de Cristo ao santificar a igreja, ao separar a igreja. Agora, como é que ele faz isso? Ele também nos dá exemplo de como santifica a igreja. Ele faz isso
limpando a igreja, purificando a igreja, removendo da igreja qualquer impureza. Nós vemos em Mateus 8, 1 a 3, ele fala: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Algo semelhante ao que Deus faz com a igreja através de Jesus Cristo, de limpar a nossa vida, de lavar a igreja para deixá-la sem ruga ou sem mácula, como a gente vai ver. Também 1 João 1, 6 a 9 diz: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus nos ama, e ele se entrega por nós para nos santificar pelo lavar da água mediante a palavra, o texto diz. A intenção de Jesus ao se entregar não é somente salvar a nossa alma do inferno, mas transformar as nossas vidas, ou seja, produzir tudo aquilo que nós vimos ao longo do livro de Efésios. Produzir um só povo, produzir uma vida digna do chamado, produzir unidade, maturidade, transformação, despojar, mudar a mente, revestir, a imitação de Deus, o despertar do sono. Veja, tudo isso é a obra de Cristo em nós. E ele coloca essa obra como exemplo para nós, maridos. O propósito também da limpeza é exemplar. Qual que é o propósito da limpeza? Apresentá-la a si mesmo. Ou seja, colocá-la diante de si. Jesus quer colocar diante dele uma igreja. Como? Qualquer igreja? Não. Ele quer colocar uma igreja gloriosa. Uma igreja livre de pecados. Mas como assim? Paulo continua explicando. Ele mostra que essa igreja gloriosa, ela é isenta de mancha e rugas. Ou seja, qualquer tipo de mancha do pecado. 2 Pedro, não está aqui, 2 Pedro 2,13 fala: eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideraram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Veja que interessante, rugas e manchas, elas são referências à impureza, ou mais diretamente a pecado, certo? Elas tornam essa noiva feia e suja. Mas Cristo não quer uma noiva feia e suja. Ninguém quer uma noiva feia e suja, não é verdade? O dia da noiva mostra isso. Nem a noiva quer estar feia e fedida no seu casamento. Ela quer estar limpa, não é verdade? Limpa como nunca na vida. E basicamente o que a gente pode entender aqui é que Cristo ele quer lavar a sua noiva, a igreja, de seus pecados. Ele faz isso através do seu sangue. Mas, olha que interessante, né? De novo, despojar e revestir. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e sem mácula, santa e inculpável. Sem defeito algum, é isso que ele está dizendo aqui. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É isso que Deus está produzindo na sua igreja. E esse é exatamente o propósito pelo qual Jesus salvou a igreja. Apocalipse 19, 6-8 diz: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho finíssimo, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Eu duvido que vocês imaginam o que eu lembrei quando eu li que a noiva, que a igreja vai se vestir com o linho finíssimo, brilhante e puro. Eu lembrei de novo do lençol da dona Lindaura, branco, puro e limpo, pendurado ali com aquela tentação do William, o Ellen Jacques ali andando em volta, aquela, né, aquele coisa limpa assim, que brilha, e eles olhando aquilo lá e falam assim: cara, a gente não pode nem chegar perto disso, porque é totalmente puro. E é isso que ele está mostrando aqui, a igreja totalmente pura, pronta para as suas bodas. Jesus está preparando a sua noiva para as bodas do Cordeiro, lavando-a, dando uma roupagem pura, de linho fino, que são os atos justos dos santos, ou seja, as obras que Deus preparou de antemão para que praticássemos. Lembra de Efésios 2:10? Aquilo que Deus permite, que Deus produz para que nós executemos. Então vejam o exemplo do amor sacrificial de Cristo, o propósito exemplar do sacrifício, o exemplo de como Jesus santifica a igreja e o propósito exemplar dessa limpeza, de retirar cada impureza e produzir santidade para torná-la gloriosa. Homens, esse é o padrão de amor que Deus coloca para nós em relação às nossas esposas. Sabe o que quer dizer isso? A gente está lascado. A gente tem um problema. Mas é muito bom que nós temos um Deus excelente, que nos mostra como nós podemos fazer isso. A igreja cuja visão do sacrifício e da obra de Cristo na vida do cristão, que tem uma visão sadia sobre isso, vai afetar a visão dos maridos dessa igreja em sua função em relação à sua esposa. Ou seja, numa igreja que compreende esse trabalho de Cristo, de se sacrificar pela igreja, de separar a igreja, de limpar a igreja, produzindo santificação, os maridos, eles têm um bom exemplo do que eles devem produzir na vida das suas esposas. Por outro lado, uma igreja que prega um evangelho esvaziado de doutrina, que aceita a imoralidade, que apenas se preocupa com a felicidade de seus membros e não com a santidade deles, que apenas se preocupa com o que é material. Que exemplo essa igreja está dando para maridos sobre o sacrifício de Cristo por nós? Numa igreja assim, que Cristo serve para me fazer feliz, a minha esposa precisa me servir para que eu seja feliz. Certo? Porque afinal eu ouço todo domingo: Deus quer te fazer feliz. Jesus quer te fazer feliz. Jesus quer te fazer feliz. Aí ele fala assim: bom, eu devo amar a minha esposa como Jesus ama a igreja, certo? E aí eu estou vendo assim: bom, o sacrifício de Cristo é para me fazer feliz. Então eu tenho que ser feliz. Então eu vou usar a minha esposa para ser feliz.
Numa igreja onde o sacrifício de Cristo é um adereço cristão para mostrar como você é especial para Deus, né? Deixe de viver angústia e dor nesse teu complexo inferior, achando que você não é ninguém. Eu venho te falar o valor que você tem. Tem música assim, e eles cantam ali que você é muito especial para Jesus. E numa igreja dessa, os maridos vão olhar para si mesmos: eu sou muito especial para Jesus. Então a minha esposa deve olhar para mim da mesma maneira, porque eu sou muito especial. Então a minha esposa deve me servir. Um falso evangelho destrói uma igreja e destrói os relacionamentos que estão se desenvolvendo dentro dela. Então, como maridos amam suas esposas à luz do exemplo de Cristo, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então veja que os maridos, eles dever aqui é como realmente estar devendo um dinheiro. É literalmente, você é devedor de amor à sua esposa. E você deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Cristo, ele cumpriu toda a lei, certamente ele cumpriu e ele foi exemplo de como cumprir o segundo e principal mandamento. Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja o que ele fala: ame a sua esposa como o seu próprio corpo. Nada mais do que o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Além disso, uma vez que o casal é uma unidade, num nível ainda mais profundo do que a igreja, como a gente vai ver, eles são uma só carne. Ao amar a sua esposa, o marido está amando o seu próprio corpo, porque os dois se tornaram um só no casamento. Por isso que Paulo, ele reafirma: quem ama a sua mulher ama a si mesmo, certo? E depois disso, Paulo ele faz uma afirmação que desbanca aquele velho argumento: preciso aprender a amar a mim mesmo para amar o outro. Já ouviu isso? Certamente você já ouviu isso. Mas isso é uma mentira. Porque Paulo diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. O que ele está colocando aqui é que ninguém se odeia, amados. Você não precisa se amar. Na verdade, para amar a sua esposa, você precisa se amar um pouco menos. Precisa deixar de se amar um pouco. Nós já nos amamos muito. Além de cuidar, nós nos protegemos muito. E ele coloca aqui que nós amamos tanto o nosso próprio corpo, que nós nos alimentamos e cuidamos de nós. Talvez você acordou hoje e tomou um café da manhã, certo? Eu já não vou na igreja sem me alimentar, não é verdade? Por que você fez isso? Porque você odeia você mesmo? Não, você fez isso porque você se ama, certo? E ele não está falando que está errado. É isso mesmo. Você se ama tanto, você cuida de você mesmo, você come ali, né? Talvez você escovou o dente, tomou um banho, de repente você até deu uma caminhada, porque precisa cuidar da saúde, não é verdade? Nós já amamos o nosso corpo o suficiente. O que a gente precisa aprender agora é ter esse mesmo amor pelas nossas esposas. E veja que interessante como isso pode ser comparado à santificação que Cristo promove em relação à igreja. Porque Jesus nutre a igreja com a sua palavra, promovendo crescimento e maturidade.
Também é interessante a semelhança no sentido dessas palavras com o que a gente viu no mandato masculino, lembra? O Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Lembra quando a gente viu esse texto, a gente viu um artigo sobre isso, que mostrava esses dois mandatos para o homem, cultivar e guardar, ou seja, nutrir e manter o progresso atingido. E a verdade é que Adão, ele falhou nessas tarefas, mas nós temos a oportunidade, pela graça de Deus, de cumprirmos essa tarefa em relação às nossas esposas, nutrindo as nossas esposas e cuidando delas como Cristo faz com a igreja, promovendo o crescimento. E nutrir aqui, eu não estou falando só de nutrir comida, nutrir espiritualmente também. Homens, nós temos a obrigação diante de Deus de nutrir as nossas esposas espiritualmente. Você vai ser cobrado disso. Eu vou ser cobrado de nutrir a igreja, mas você vai ser cobrado de nutrir a sua esposa. E Paulo, então, ele volta para o exemplo de Cristo, fala, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Veja que interessante, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja está em Cristo, a gente sempre fala isso, né? E semelhantemente, ele diz ao marido em relação à esposa, o corpo da esposa é o corpo do marido. Eles são um só corpo. E por isso, como Cristo, quando o homem ama sua mulher, ele ama o seu próprio corpo. E quando ele cuida da sua mulher, ele está cuidando do seu próprio corpo. Porque nós somos um. A minha unidade saiu por aí. Mas nós somos um, certo? E ele continua, então, Paulo leva novamente ali para o Éden, na criação, para lembrar como essa união acontece e para lembrar quem é o próprio Criador dessa união. Ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem deixará para trás pai e mãe, e ele vai se unir, ele vai grudar com a sua esposa, e eles se tornarão um só, se tornarão uma só carne. Eles se tornam uma nova família, à medida que deixam os seus pais e se unem um ao outro, se tornando um novo corpo, se tornando uma nova família, um novo núcleo familiar. Eu fiquei pensando, né? Tentando fazer o exercício de pensar nisso. Eu já tinha pregado esse texto, mas eu queria pensar como é que isso se relaciona com Efésios. E talvez algo muito similar aos judeus e gentios que abandonaram a velha vida para se unir a Cristo e agora se submetem a Cristo, enquanto Cristo cuida da igreja e de seu corpo. E também algo muito parecido com o que Cristo fez ao deixar a sua glória para se fazer um de nós, para morrer pela igreja, para salvá-la e santificá-la e lavá-la das impurezas, para produzir a si mesmo uma igreja gloriosa. Homens, vocês estão entendendo o peso da responsabilidade que a gente tem? Uma nota sobre o divórcio. Quando ele fala que um se uniu ao outro, ele usa uma palavra que significa literalmente colar no outro. Eles colaram no outro. Amados, é impossível separar algo que foi colado sem causar dano. Se você já ajudou suas crianças no trabalho de escola, e você falou de longe assim, filho, agora cola a imagem no caderno. Conhece a cena? Agora vem mostrar para mim. Aí, tipo, o exercício era aqui, ele colou aqui, assim.
Ah, não, filho. Não era isso. Era mais para cima, põe no meio, direitinho. Aí o que você faz? Você arranca, certo? Você vai tirar com cuidado. Mas por mais cuidado que você tenha, vai causar dano. Não tem jeito. Algo que foi unido, uma vez que se separe, causa dano. O divórcio, ele deixa marcas na vida de cada um dos cônjuges. E por isso, caso eles se recasem, existe comparação, vão haver lutas na vida de um casal recasado que são diferentes de um casal casado pela primeira vez. Lutas em relação à comparação, é mais difícil para a esposa ser submissa ao marido, é mais difícil para o marido liderar como ele deve. As marcas do casamento anterior estão ali, competindo com o casamento atual. Não tem jeito. Mesmo namoro, cortejo, noivado, mesmo isso deixa um certo tipo de marca, principalmente dependendo do nível de profundidade que esse relacionamento teve. É possível que mesmo esses relacionamentos anteriores que não sejam um casamento, sejam uma sombra do nosso casamento, né? Até a forma errada como a gente lida com esses relacionamentos de vez em quando. Então imagine o que faz algo profundo como um casamento na vida de outro casamento, certo? Quando existe essa separação que causa danos e tenta colar um outro papel ali, não vai ficar a mesma coisa, não adianta. Vão haver lutas diferentes, ok? Agora, Paulo termina com o mistério de Cristo e a igreja, a conclusão. Ele fala, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Paulo, ele mostra que, assim como era um mistério a inclusão de judeus e gentios no corpo, também era um mistério profundo o relacionamento de Cristo com a igreja como sendo um reflexo do relacionamento do homem com a sua mulher. O pastor John Piper lembra em um comentário que o Antigo Testamento ele já mostrava o reflexo do casamento como o relacionamento de Deus e Israel. Mas agora no Novo Testamento, isso toma uma dimensão muito mais profunda, já que o próprio Cristo se fez homem, morreu pela igreja e é exemplo dessa liderança sacrificial e amorosa para os maridos, enquanto a igreja deve respeitá-lo e se submeter a ele. E então Paulo conclui, resumindo, cada um deve amar a sua esposa sacrificialmente, nutrindo, protegendo, direcionando a sua esposa mais perto de Cristo. E cada esposa deve respeitar, temer, literalmente, temer o marido, como os membros de uma igreja, temendo a Cristo, se sujeitam uns aos outros, como nós vimos anteriormente. Interessante que a tradução usa essa palavra respeito. Respeito aqui é temor, aquele mesmo temor que produz a sujeição uns aos outros. É isso que eu estou querendo dizer. Então, queridos, a vida digna do chamado, ela é demonstrada num casamento que reflete Cristo e a igreja. Como aplicação, maridos, ou marido, você é capaz de compreender o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu estou falando compreender o Evangelho de Jesus Cristo, não é as 4 leis espirituais, não é isso. O Evangelho de Cristo, ele envolve tanto a eleição antes da criação do mundo, como a sua vinda, como a sua vida executando a lei, cumprindo a lei, como o seu sacrifício, como a sua ressurreição, e como toda a obra que Ele quer fazer na nossa vida até o dia em que nós estivermos com Ele, e com Ele vai continuar trabalhando em nós. Certo?
a chegada ali não é o final. A chegada ali é só o começo. Né? Eu terminei de ler Nárnia com as meninas. E é muito bom, vale muito a pena. E é muito interessante uma hora que os personagens estão ali e eles começam a entender que eles estão na eternidade, e aí eles ficam assim, mas agora, né, tipo assim, ó, isso aqui, é isso aqui? E aí, não lembro se é Aslan ou alguém mais que fala para ele assim, não, isso aqui é só o começo das aventuras. Agora vem as aventuras, né? Nós podemos entender o Evangelho da mesma forma que ele durará a eternidade inteira, Deus trabalhando em nós, e nós conhecendo a Cristo cada vez mais. Então pense, maridos, pensem como Cristo sacrificialmente se entregou. Pense como Cristo elegeu a sua igreja. Você elegeu sua esposa de certa forma, não é verdade? E como ele cuida dessa igreja. E como ele quer levar essa igreja à maturidade. E é isso que nós devemos fazer. Marido, você é capaz de relacionar esse evangelho com o relacionamento com a sua esposa? Naquele exemplo do amor sacrificial de Jesus por nós? O propósito exemplar do sacrifício de santificar a igreja, de torná-la pura, limpa, sem ruga, sem mácula. O exemplo de como Cristo limpa a sua igreja pela sua palavra. E nós podemos ser agentes de Deus na vida das nossas esposas com a palavra dele, para promover crescimento e amadurecimento. O propósito exemplar dessa limpeza de retirar cada impureza e produzir santidade, para torná-la gloriosa. E aqui eu lembro da história do homem das 10 vacas. 100, agora eu não lembro o número, mas era uma quantidade grande de vacas. Um pastor foi para a Índia, história verídica, o pastor foi para a Índia, e ele chegou num vilarejo, e aí ele ficava ouvindo toda hora o homem das 100 vacas, era uma quantidade de vaca grande, pensa no homem que tinha vaca. E o homem das 100 vacas, o homem das 100 vacas, ele falou, mas o que é esse homem? Não, é o seguinte, esse homem é o seguinte, ele foi lá, ele pediu para se casar com uma mulher e ninguém dava muita coisa para ela. Né? Não era bonita, sem graça. E aí tem o costume de você paga o dote pela esposa. E o dote era uma coisa como uma vaca, 2 vacas, 3. E ele deu 100 pela mulher. Ele deu uma quantidade absurda de vaca pelaquela mulher. E aquela mulher era sem graça. Mas para quê, né? Aí ele falou, nossa, eu preciso conhecer esse homem. E ele foi e achou o cara. E foi cumprimentar o cara e tal. Aí ele falou, não, eu vou te apresentar a minha esposa. E aí ele estava esperando assim, nada além do que ele já tinha visto ali no vilarejo. E ele falou, quando ele apresentou a esposa dele, ele falou assim, honestamente, era a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. E aí ele fez o relacionamento disso, assim, aquele homem valorizou aquela mulher de tal maneira que ele a deixou certamente mais bonita do que os outros imaginavam. Usando esse paralelo, né, do valor que ele pagou por aquela mulher e do tamanho do amor que ele tinha por ela e o que isso produziu na vida dela. E, inclusive fisicamente, inclusive na aparência dela. De alguém que realmente estava cuidando da sua mulher com valor. Eu sempre penso nessa história como o valor que nós damos à nossa esposa, como nós investimos na nossa esposa, e eu não estou falando de bens materiais, estou falando de como nós investimos no amadurecimento da nossa esposa, para que ela faça o seu devocional, para que ela chegue mais perto de Cristo, para que ela amadureça, porque quando eu faço isso, eu estou amando a mim mesmo, porque afinal, quem tem que dividir a casa com a minha esposa sou eu, não é verdade? Então, quanto melhor é a minha esposa,
Quanto mais perto minha esposa está de Cristo, isso é melhor para mim. Isso é um benefício para mim. E não é o que ele fala? Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Está cuidando de si mesmo. É verdade. Quanto mais madura minha esposa, isso é um benefício para mim. Mas muitas vezes nós negligenciamos isso. A gente não trata isso com o devido valor que isso deveria ser tratado. Você tem se sacrificado para o bem da tua esposa? Você tem, pensando naquele negue-se a si mesmo, Você tem negado a si mesmo quando se refere ao bem da sua esposa? Talvez as expectativas que sua esposa tem em relação ao relacionamento de vocês, talvez ao cuidado dela, ao tempo que se passa com ela, talvez o descanso que você promove como marido quando chega em casa, para que ela descanse também, ou você chega em casa, e quando você chega em casa, é mais um para dar trabalho para ela. Assim, já tinha os filhos aqui, agora chegou o quarto filho, ou o terceiro filho. Quanto de sacrifício nós temos feito pelas nossas esposas? Você se relaciona com a sua esposa, amando-a sacrificialmente, com o propósito de santificá-la, de torná-la mais parecida com Jesus? Alguns exemplos. Você encoraja a sua esposa e pede contas do devocional da sua esposa? Você encoraja a sua esposa e pede conta dos discipulados da sua esposa? Você incentiva a sua esposa a ser discipulada, discipular? E o último e mais importante, você é exemplo no seu devocional diário e no seu discipulado, seja discipulando ou sendo discipulado? Amados, nós podemos falar muita coisa, mas o que mais ensina os outros é o exemplo da nossa vida. Ok? É a pessoa olhando a sua vida. Seus filhos olhando, a gente vai falar sobre filhos depois. Olhando a sua vida. A sua esposa olhando a sua vida. A minha esposa sabe onde eu estou de manhã. Ela sabe o que eu estou fazendo de manhã. E ela sabe, ela não me interrompe. E ela sabe que eu não vou interromper também. Vou fazer o máximo para não interromper também. Entende? Ela sabe. Ela observa. Ela observa, inclusive, quando eu estou falhando. Certamente, eu imagino. Imagina, não, é verdade, ela já me fez essa pergunta uma vez. Uma vez que eu lembro agora, Tô lembrando da cena, assim. Uma coisa que aconteceu, eu falo assim, como é que tá seu devocional? Ela sabe, ela observa. Você tem se relacionado com Cristo e sua esposa de forma que a leve mais para perto de Cristo? Faça esse exercício. Hoje, depois de X tempo de casados, uns têm 14, 13, 20, 30 anos, a sua esposa, ela está mais parecida com Cristo? Você está mais parecido com Cristo e tem sido exemplo nisso? E uma coisa eu vou falar para vocês. Certamente a nossa esposa está mais parecida conosco. Sabia disso? Eu percebo. A Natália tinha um jeito incrível com crianças quando a gente casou. Hoje ela é mais impaciente com crianças. Eu não sei com quem ela aprendeu. Eu influenciei minha esposa. Nós influenciamos as nossas esposas com a maneira que a gente vive. E elas também nos influenciam. É verdade. Será que nós podemos dizer às nossas esposas, como Paulo diz para os cristãos em Corinto, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Rapaz. A gente precisa de graça, amados. Vocês, marido, e aqui eu estou falando marido e esposa,
deixaram de fato pai e mãe para se unir com o seu cônjuge? Qual o nível de influência que seus pais têm sobre o seu casamento? Como seus pais influenciam as suas decisões a ponto de impactar o relacionamento entre vocês? Ok? A gente continua sendo filhos, mas uma vez que a gente se casa, a gente é uma nova família, com responsabilidades e uma obra que Deus está fazendo na sua família. Talvez diferente, de maneiras diferentes que fez com seus pais, por exemplo. Entende? Eu sei que certamente as minhas filhas têm uma experiência diferente conosco do que eu e a Natália tivemos com os nossos pais. Até por causa da vivência que nós temos como igreja. Certamente a gente estava muito mais preparado para isso do que meus pais e os pais da Natália. Isso é natural, não é uma crítica para eles. É natural pela vivência com a igreja, entende? Mas aí a gente tem que entender que Deus está fazendo coisas diferentes em famílias diferentes e que às vezes pode parecer esquisito, por exemplo, para os nossos pais. Nossa, mas por que ele está fazendo isso com os filhos dele? Por que está fazendo isso com os filhos dele? Por que criar desse jeito? Por que falar isso? Por que falar aquilo? Por que não deixar isso? Por que não deixar aquilo? Então nós temos as nossas convicções como casal, vocês têm as convicções de vocês como casal, daquilo que Deus tem promovido na vida de vocês, e a gente tem que tomar cuidado com a influência dos pais, dos avós, vamos dizer assim, na nossa criação, na nossa família, ela é limitada. Porque, de novo, é uma outra família que está surgindo ali, ok? E isso também é um aprendizado para nós, porque nossos filhos vão crescer e nossos filhos vão se casar um dia, se Jesus não voltar. E a gente também vai ter que lidar com isso no papel de avós. De também olhar que, bom, o que Deus está promovendo na vida das minhas filhas, no casamento delas, é diferente do que Deus está promovendo no meu casamento. Entende? Agora, o alvo, sempre o mesmo. Ser mais parecido com Cristo. O alvo não muda, mas a forma como Deus vai fazer isso, vai trilhar o caminho, pode mudar. Ok? Deixar pai e mãe. Existem relacionamentos anteriores que afetam o seu casamento? Identifiquem esses relacionamentos e se comprometa com o seu cônjuge a não trazê-lo à tona, nem para atacar, nem para comparar. E é um exercício difícil. Tá bom? Mas não deixe que relacionamentos anteriores, por exemplo, afetem a sua submissão ao seu marido. E não deixe que relacionamentos anteriores também afetem a sua liderança, para tornar a sua liderança superficial em relação à sua esposa, né? Mantendo então a liderança sacrificial de Cristo, como exemplo de Cristo. Ok? Eu tinha que ter apertado aqui. Ok. Tarefas para essa semana. Então, leia Efésios 5, leia o capítulo todo, medite nos versículos 25 a 33. Marido, ore a Deus, louvando a Ele pelo exemplo deixado por Jesus Cristo. Esposa, ore pelo seu marido, para que seja capacitado por Deus para ser o líder espiritual da família de vocês. Outro ponto aqui, prepare-se para o grupo Céu, lendo e meditando as perguntas da mensagem. Marido, louve a Deus pela sua esposa e peça a Ele ajuda para identificar áreas que ela precisa amadurecer. Esposa, ore para que Deus ajude o seu marido a ajudá-la a crescer espiritualmente. Essa semana,
Maridos, pense em maneiras práticas de amar a sua esposa sacrificialmente, ok? Podem ser flores, mas não só flores. Pense em coisas mais práticas, tá bom? Esposas, reconheçam as tentativas dos seus maridos de demonstrarem amor. Uma vez eu ouvi a história de um camarada, o cara era bem brutão assim, e aí o pastor falou para ele assim, cara, você tem que amar a tua esposa, você tem que cuidar dela, tem que tratar ela direito, né? Leva flores de vez em quando, assim, ó, demonstra um carinho, né? O cara era brutão, assim. Aí ele comprou flores artificiais para ela, né? Ela veio querendo matar o marido na frente do pastor. Falei, esse cara comprou flor artificial. E aí ele falou assim, não, mas meu bem, elas não vão morrer nunca. A cabeça dele assim, ó, tô te dando flores que não vão morrer nunca, certo? Você vai sempre poder lembrar. Então, às vezes a gente precisa alinhar a expectativa em relação a isso, né? Esposa, o que você espera do seu marido? Marido, o que a sua esposa espera de você? Eu lembro daquele texto de 1 Pedro, né? Cadê? 1 Pedro 3, é um texto, vamos dizer assim, paralelo a esse, de certa maneira, que fala assim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. E quando ele fala, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, é literalmente assim, é aquele viver a vida comum do lar com entendimento, conhecendo a sua esposa, entendendo o que está acontecendo ali. Né? Eu creio que isso pode também, esse alinhamento de expectativas em relação à demonstração de amor é boa. De repente, sua esposa não quer que você leve flores, ela só que não quer que você jogue roupa no chão, certo? Ela só não quer que você deixe a meia pelo caminho. E aí ela vai se sentir amada por você fazer isso. Você vai fazer, mas só isso? Mas faça, né? Se é só isso, então faz. E aí talvez você vai estar demonstrando amor como ela espera, ok? Maridos, identifique áreas nas quais você não tem sido exemplo para sua esposa, se arrependa e procure ajuda para mudar. Eu poderia acrescentar aqui, e eu não acrescentei, mas poderia acrescentar, confesse o seu pecado à sua esposa também. Peça perdão à sua esposa, se acerte com ela em relação a isso. Querida, eu não tenho sido exemplo nessa área, e eu preciso me tornar exemplo nessa área. Ok? Pessoal, dúvidas, comentários, vocês podem me procurar, conversar à vontade, porque eu sei que não é um assunto simples, tá bom? A gente pode se ajudar para aprender o que Deus quer em relação a isso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos novamente pelo teu amor sacrificial para conosco, te louvamos porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, te agradecemos por isso, pedimos para que o Senhor possa produzir cada vez mais em nós, maridos, amor pelas nossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua ação nas nossas vidas para sermos os maridos que o Senhor espera que nós sejamos. É por essas coisas que eu oro, peço e agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém.